Executivos e executivas, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como é que você passa em qualquer entrevista que você fizer. Eu vou dar os 5 pilares para você dominar uma entrevista. Vamos junto! Então, ó, se você se sente inseguro quando você recebe uma ligação, né, de um headhunter, né, de uma pessoa, de um RH de uma empresa, e você fica super seguro quando a pessoa fala, olha, tem uma posição aqui, a gente queria fazer uma entrevista com você. Aí a pessoa desliga e você já começa a falar assim, nossa, será que eu posso ir na entrevista? Será que eu vou conseguir me dar bem? Mas eu tenho receio, eu não sei quais as perguntas, quais as pegadinhas que eles vão fazer. E tem aquelas perguntas de fortaleza, e tem aquelas perguntas também de, no que você é ruim? E eu nunca sei o que eu tenho que responder. Ah, meu Deus do céu, tô ficando maluco, não sei se eu vou me dar bem nessa entrevista. Então, esse vídeo aqui é pra você, porque eu vou ensinar você a ir tranquilinho na entrevista, dominar o processo, e de cada 10 entrevistas que você fizer, você vai receber pelo menos 8, 9 propostas de emprego. Combinado? Vamos lá, vamos junto nesse vídeo aqui. Mas antes disso, deixa eu explicar por que eu acho que eu posso te ensinar isso. Primeiro que eu comecei a minha carreira como estagiário, né, lá na Ericsson, quando eu tinha 17 anos de idade. E eu fiz uma escalada corporativa hoje, aos 44 anos de idade. Na verdade, quando eu completei 42 anos de idade, eu virei presidente de uma das maiores empresas do mundo, da Corning, e tô lá já há 2 anos, e tenho uma carreira aí de ascensão. Me tornei diretor de marketing da Philips, né, de uma grande multinacional na Holanda, responsável por um portfólio de 400 milhões de euros quando eu tinha 28 anos de idade. Então eu aprendi essa escalada corporativa, fiz ela muito mais rápido que a maioria das pessoas no mercado, e hoje eu ensino o que foi que eu fiz para você também poder crescer mais rápido na sua carreira. Legal? E tem um detalhe aqui. Depois que eu fiz o meu MBA, né, em 2007, eu tenho anotado todas as entrevistas de emprego que eu participei. E de 17 entrevistas de emprego que eu fiz até hoje, né, de 2007 até hoje, eu recebi uma proposta em 14 delas. Isso dá mais de 80% de sucesso nas entrevistas. Então, por que eu tenho tanto sucesso nas entrevistas? Eu transformei isso num método. É um método de 5 pilares que eu vou te contar aqui agora. Então vamos lá, anota aí, papel e caneta. Primeiro pilar para você dominar uma entrevista. A primeira coisa que você tem que fazer com o outro que está te entrevistando é ter conexão humana, é ter interesse genuíno no entrevistador. E como é que você faz isso? É chegando na entrevista e perguntando, oi, tudo bem? Pergunta sobre a pessoa, faz tempo que você trabalha aqui na empresa? Como foi que você começou a sua carreira? Primeiro, antes da pessoa começar a te fazer pergunta, mostra interesse na pessoa, porque isso gera conexão humana. E quando a pessoa começar a te entrevistar, você fala assim, olha, eu queria só um minutinho para te contar a minha história, da onde que eu vim. Né? Eu sempre conto que eu venho de Itaúna, que eu sou filho de pai caminhoneiro, mãe professora de escola pública, que a gente veio de uma família humilde. Eu sempre conto a minha origem, porque isso, a minha história única de vida, porque isso gera conexão humana. Essas duas coisas geram conexão humana. Interesse pelo outro, e quando você conta algo que é seu, é único, você, em vez de começar a entrevista já falando, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, isso daí é frio. A pessoa quer saber quem você é. Isso gera conexão humana, isso já coloca você na frente dos outros candidatos. Então esse é o primeiro passo que você tem que lembrar de fazer, legal? E só depende de você, né? Você pede licença para o entrevistador e começa a contar um pouquinho da sua história. Você não pode ficar meia hora falando, você tem que falar 2 minutinhos, tem que ter uma história já montada na sua cabeça, mas isso gera muita conexão humana, legal? Ponto número 2, aí você faz uma transição e começa a falar do começo da sua carreira. Como foi o começo da sua carreira? Como é que você se esforçou para conseguir o seu primeiro estágio? Foi legal? Foi difícil? Como é que foi na entrevista? O que você usou para convencer? Como é que foi o comecinho ali? O que você fazia quando você era estagiário ou quando você teve o seu primeiro emprego? O que você já fez de diferente ali na maioria das pessoas, né? Demonstra que você é um lutador, que você briga, que você tem vontade, que você, quando tem uma oportunidade, você agarra a oportunidade com as 2 mãos, né? Isso daí também é muito legal. Terceiro ponto, você tem que ter claro, você tem que pegar um pedaço de papel e anotar tudo aquilo que você já realizou na sua carreira. Anota tudo que você fez. E aí tem um jeito certo de você organizar isso no que eu chamo de manchetes de realização.
Então, se você já não tem aí o e-book do currículo do executivo, esse é um e-book grátis. Você pode procurar nas minhas redes sociais, ou lá no Instagram, ou lá no site da Escalada Corporativa. Você baixa esse e-book. Esse e-book eu ensino você como estruturar uma manchete de realização. Tem um jeito certo de você escrever isso como se fosse uma manchete do jornal, que torna quase que irresistível quem é você, né? Torna irresistível as pessoas falarem assim, caramba, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero conhecer esse profissional, porque olha o que ele foi capaz de fazer ao longo da carreira dele. Olha essas 3 manchetes de realização que essa pessoa tem. Inclusive você pode escrever dessa forma no seu LinkedIn. Isso faz com que o seu LinkedIn se torne mais atraente. Mas você tem que ter essas 3 manchetes de realização e saber contar elas de uma forma muito convincente, demonstrando o seu impacto na empresa, nas empresas passadas que você já teve. Então essas são as suas manchetes de realização. Você tem que saber contar 3. Se a pessoa te fizer uma pergunta, você tem que saber encaminhar a resposta para aquilo que você é forte, para essas 3 manchetes. Às vezes a pessoa te faz uma pergunta que você não tem como falar muito ali. Aí você fala assim, olha, essa pergunta eu não tenho muita história para contar aqui, mas teve uma vez que eu fiz um projeto que deu esse resultado. Aí a pessoa já, você já começa a contar a manchete de realização explorando as suas fortalezas. Entendeu a sacada? Você tem que saber ter uma boa condução disso aqui. Ponto número 4. Você tem que saber contar os seus erros. Você tem que, em algum momento na entrevista, mesmo que o entrevistador não te pergunte, você tem que falar assim também, olha, teve uma vez que eu cometi um erro. E eu conto, por exemplo, quando eu estava na Philips, né, e eu obtive muito resultado na Philips, mas eu cometi um erro porque eu perdi a oportunidade de virar presidente da Philips. Né? Por quê? Porque eu era um cara que tinha brigado com meus pares. Então eu conto essa passagem e já emendo contando o que eu aprendi com isso. O que foi que eu aprendi com isso? O que eu fiz depois para tentar melhorar e não cometer aquele erro mais, percebe? Então se você tem bem claro ou 2 passagens que você cometeu um erro, que você não foi muito bem, mas que você realmente aprendeu, assumiu aquele erro, aprendeu com aquele erro e melhorou, tomou ações, isso demonstra humildade, isso demonstra que você é uma pessoa aberta, né, de mente aberta, que se você comete um erro, você... né, levanta a cabeça, vai lá e arruma e melhora, porque você aprende com os seus erros, porque todo mundo erra, e é esse tipo de profissional que a gente quer ter. A gente não quer ter um profissional perfeito, a gente quer ter um profissional humano que tenha a humildade de, quando cometer um erro, assumir o erro e falar, olha, eu aprendi com esse erro e vou tomar essas ações para não errar mais. Então isso é muito importante numa entrevista de emprego. E o ponto número 5, pessoal, que é quando você pergunta sobre a vaga, sobre a empresa. A maioria das pessoas esquecem isso, pessoal. Você vai lá, entra na entrevista, entrega toda a sua história e daí você não sabe o que é que está ali naquela empresa. Né? As pessoas não perguntam nada. Elas, não sei, as pessoas ficam com medo, ou com receio, ou simplesmente as pessoas não sabem que é isso que deve ser feito. Porque ali é a grande oportunidade de você, no final da entrevista, se você está falando com a pessoa de RH, pergunta, olha, quem que é o gerente da vaga? Quem que vai ser o meu gerente? Como é que ele é? Como é que é a personalidade dele? Por que essa vaga está aberta? Essa vaga está aberta porque quem estava antes saiu? Ou é uma vaga nova porque a empresa está expandindo? Aí, de repente, o recrutador te fala assim, não, essa vaga, ninguém para nessa vaga. Essa vaga aqui já é a 3ª pessoa que a gente está contratando. Opa, significa que aquilo lá pode ser uma fria. Aí você tem que perguntar, mas por que as pessoas estão saindo? E de repente ela te fala, não, porque o gestor é uma pessoa meio difícil, sabe? As pessoas falam. Quando você tem conexão humana, que você criou lá no primeiro ponto da entrevista, a pessoa do RH vai te falar o que está acontecendo dentro da empresa. De repente você passa e vai falar com o gerente da vaga. Você já vem sabendo um pouco como aquela pessoa é. Então isso te ajuda, certo? E principalmente você tem que perguntar assim, olha, qual que é a dor dessa vaga? Qual a missão nessa vaga? Por que vocês estão abrindo essa vaga? De repente a pessoa vai te falar assim, olha, porque a nossa empresa está crescendo, a gente está precisando de uma pessoa para criar uma nova área, um novo departamento, a gente está precisando de uma pessoa porque a gente vai implementar um sistema novo, a gente tá, enfim, você vai entender mais a missão daquela vaga. E se aquela vaga é uma vaga boa para você. Porque, pessoal, o processo de entrevista, ele é um processo que tanto a empresa está te selecionando, quanto você também está selecionando a empresa. Você não quer ir para uma fria, certo? Você não quer sair da empresa que você está e ir para uma fria. Então, usa esse 5º ponto para você entender mais sobre a vaga, sobre a empresa, fazer pergunta. É uma via de 2 mãos. E isso mostra para o entrevistador o seu interesse. Que você é uma pessoa consciente, que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa que está analisando também o que aquela empresa tem para te oferecer. E por último, a dica, pessoal. Quando você entra numa entrevista de emprego, você tem que agir como um consultor. Você tem que imaginar o seguinte, eu não estou indo para uma entrevista de emprego. Eu estou indo para fazer uma consultoria das minhas habilidades para um problema que aquela empresa tem. Se você pensar assim, você ganha a vaga.
Porque quando você está falando com o dono da vaga, você tem que perguntar para a pessoa, olha, me fala aí, qual que é a sua dor? Por que você está precisando dessa vaga? E aí, qual que é o maior problema que você tem lá com o seu time? Se a pessoa te falar e você tiver a chance de dar uma consultoria para a pessoa com base no seu conhecimento, na sua inteligência, você ganhou a vaga. Porque vai terminar a entrevista, o entrevistador vai falar assim, caramba, essa pessoa já começou a me dar uma consultoria sem eu nem ter contratado ela. Eu quero ela. E aí ali você tem uma grande alavanca para poder negociar salário, entendeu? A empresa vai te desejar. E aí você está numa posição mais forte para negociar salário, por exemplo. Legal, pessoal? Esses são os 5 pilares para você dominar uma entrevista e ter mais de 80% de resultado, de chance nas entrevistas que você fizer. Beleza? Então, ó, se fez sentido esse vídeo para você, se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos. Também me acompanha lá no Instagram, né? Flávio Guimarães Ezek, lá no Instagram, lá no LinkedIn. Conecta comigo. Eu solto conteúdo diário no Instagram, nos stories, posts. E tem também o site da Escalada Corporativa, escaladacorporativa.com.br. Tem muito conteúdo lá para você, tem todos os programas da Escalada Corporativa que podem ajudar você a crescer na sua carreira. Quem sabe você não decide fazer uma mentoria comigo, entrar no meu grupo de mentoria, ficar 3 meses comigo mentorando a sua carreira, junto com 15 outros executivos que também estão crescendo na carreira. Olha que interessante, olha como é que isso pode ajudar você a crescer muito mais rápido, certo? Então eu te espero lá e deixa aqui seu comentário sobre o vídeo, sua dúvida, para poder ajudar esse vídeo a chegar em mais profissionais do mundo corporativo que querem crescer. Legal? Um abraço para você e vamos juntos escalar.